Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado. Dia 3 hoje, índice dólar, né, e algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza? Vou voltar aqui para o nosso gráfico diário. Acabei deixando ali nos 5 minutos, mas a gente sempre começa aqui pelo mesmo ponto, né? Que a ideia é a gente tentar visualizar algum tipo de espaço, algum tipo de tendência, algum tipo às vezes de movimento mais claro, né? Por quê? Porque em alguns momentos, pessoal, a gente consegue somar, né, por exemplo, uma movimentação, né, de tendência aqui no diário, com 60 minutos, com 5 minutos, aí é aquele dia, né, da gente prolongar nossos trades. Aqui, quando a gente traz aqui um pouquinho mais para o próximo, a gente vê que as médias estão bem flats, né, as médias não estão com direção, tá? E o preço fecha contido dentro da barra anterior, certo? Você consegue ver que o preço está dentro, né, o fechamento dele está dentro das extremidades da barra anterior. Isso nos remete à sobreposição de barra. E quando a gente tem sobreposição de barra, a gente tem lateralidade. Então, aqui tivemos uma L1, né, quando rompeu a mínima dessa barra aqui com a abertura, né, já que a abertura foi aqui embaixo, o fechamento foi aqui em cima. Tá? Então, aqui a gente tem uma L1, né, e temos uma L1. Então, aqui nessa L1, fica a possibilidade de uma movimentação, né, uma continuidade de movimentação de baixo, né, pensando em lateralidade, né, você está pensando naquela ideia de alternância. Né? Quando eu vejo médias flats, preço entre as médias, eu começo a pensar um fechamento positivo, um fechamento negativo, um fechamento positivo, um fechamento negativo. Né? É mais ou menos aquela ideia que a gente já conversou ali em outros time frames, né? Quando a gente vê o preço aqui com as médias completamente flats. Né? Tá? Então, às vezes a gente tem pode ter uma movimentação um pouco mais direcional para baixo amanhã. Pode ser para cima? Pode. Se for para cima, a gente tem essa máxima aqui como a máxima de uma lateralidade. Né? Então essa movimentação passa a ser uma movimentação importante para a gente, assim como a extremidade inferior. Né? Ela também passa a ser um ponto importante ali para a gente. A não ser que já abra fora, né, dessas extremidades aqui com um gapzão. Né? Aí a gente vai ter que trabalhar ali a estrutura que aparecer na nossa frente. Tá? Então aqui, né, no M60, o que tivemos? Né? Tivemos o preço abrindo ao meio desse triângulo expandido. Tá? Aqui a gente tinha, né, essa possibilidade aqui e essa possibilidade aqui, né, de triângulo expandido. Aqui a gente teve uma wedge, né, essa wedge se subdividiu aqui em 3 pernas de alta também. Né, você consegue ver uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas. Após 3 puxadas, né, é mais interessante a gente começar, né, a visualizar talvez a possibilidade de vendas. O que seria bem interessante, por exemplo, a movimentação dessa wedge ser ainda mais forte, né? Que ela tivesse conseguido, né, vir abaixo dessa mínima. Se ela tivesse, né, conseguido vir, por exemplo, abaixo dessa mínima, né, provavelmente ela subiria menos para cair bem mais, né? E tinha esses gaps abertos aqui ainda, né? Ainda tem essa região aqui de gap que permanece aberta, tá? Mas essa movimentação, né, lá nos 5 minutos a gente consegue observar a estrutura um pouco melhor. A gente pode ver que ela não renovou a mínima, né? Aqui no M60 também. Só que aqui demora muito mais, né, para você conseguir enxergar isso. Mas você consegue ver, ó, o preço ele não renovou mínimas hoje, ó, durante todo o dia, aqui no M60. A única renovação de mínima foi essa, já na parte da tarde, que foi nessa lateralidade aqui, né? Você consegue ver melhor que é uma lateralidade, né? Aqui, lateralidade é aquela ideia, né? Uma barra positiva, uma negativa, uma positiva, uma negativa, uma positiva. Então, quando você tem esse tipo de lateralidade, isso sempre me remete à mesma ideia, né? Que eu posso ter, às vezes, uma alternância desse ciclo, né? Ou a cada 60 minutos, ou às vezes ali no diário, ou às vezes até mesmo nos 5 minutos. Né? Só que nos 5 minutos não é interessante operar, a não ser que seja um range bem alto. Né? Se for um range muito pequeno, não. Tá? Essa movimentação passou do 61.8, né, pessoal? Já está acima do 61.8, porém ela não renovou o máximo. Né? Acima aqui do 61.8, travou ali um pouco, mas ela não renova a máxima prévia, mas ela renovou a mínima prévia. Ela renovou esse ponto de inflexão aqui, mas não renovou esse. Então ela está ao meio dessa movimentação. Ao meio dessa movimentação aqui, tudo isso daqui nos remete à ideia de lateralidade. Né? Tudo aqui no meio dessa movimentação, a gente vai considerar isso daqui como lateralidade. Então a gente não vai comprar alto
e não vai vender aqui nessa região de fundo, né? Aqui, se tiver alguma estrutura de compra, né, abre num gapzão de baixa, fazendo uma estrutura de alta, né, renovando topos e fundos, né, abre aqui, gapzão de baixa, começa a deixar a estrutura de alta, é compra, né, até que isso fale. Abre aqui em cima, começa a deixar a estrutura de baixa, é venda, até que isso fale. Tá? Se abrir ao meio, né, aí vai ficar mais complexo, a gente vai precisar de um pouco mais de informação. Porque se abre aqui, ó, se há uma abertura aqui, por exemplo, em cima do fechamento da VWAP, né, a gente pode ter uma movimentaçãozinha de alta, pode fechar o gap, pode voltar a cair, né, aí vai ser uma movimentação bem mais complexa, né, aí vai ser uma movimentação talvez uma lateralidade mesmo. E em lateralidades, né, a gente tem que identificar as regiões, né, que às vezes o preço encontra elas durante o dia, nem sempre a gente consegue usar todas, né. O que a gente faz? A gente pega essas marcações nossas de volume, né, e deixa elas marcadas. Para quê? Para caso o preço atinja essas regiões, né, faça um pouco mais de sentido para a gente os nossos pontos de parada, né, pessoal, do preço. Tá? Então, a gente faz isso para ter atenção, né, porque às vezes abre aqui testando já essa região de volume, pô, faz uma estrutura de alta, é um fator a mais, né, que a gente tem para estar entrando na ponta compradora, beleza? Então a gente vem aqui agora dar uma conversada sobre os 5 minutos. Aqui, pessoal, abriu no Fab 4, né, tinha uma região de volume aqui também. Essas regiões de volume, elas são complicadas, tem hora, né, porque às vezes elas apoiam a gente ali numa situação, mas em outra ela deixa a coisa um pouco mais difícil, né. Eu geralmente estendo elas, né, como vocês já observaram. A dos 5 minutos é dos 60. Não rompeu, né, pessoal, essa região. Tá vendo? Mesmo pensando ela como linha, nem sem pensar nela como região, ele também tinha uma região de VWAP, de fechamento, foi um Fab 4 de venda. E isso me deu a ideia de vender. A venda que eu fiz foi pelo 1 minuto, né, pagou aqui pouco mais de 300 pontos. Eu não peguei toda a movimentação, né, peguei 300 pontos só, fiz parcial, depois acabei saindo quando voltou essa vela aqui. O que é isso daqui, né, pessoal? Deixa eu dar um pouco mais de zoom e aproveitar para a gente conversar um pouco aqui sobre um pouco mais de leitura de contexto, né? Isso aqui, ó, é um micro fundo duplo, tá? Você está vendo que esses dois fundos, né, eles são praticamente iguais, tá? Isso é um micro fundo duplo. Se você joga no minuto, você vai ver essa movimentação aqui vir abaixo, né? Você ia ver essa movimentação fazendo isso daqui, aí ela volta a subir, depois ela volta a descer, depois ela volta a subir. E aí ficou o micro fundo duplo, né? Você só vai ver isso daqui lá no 1 minuto. Essa movimentação aqui, né, ela é um Fab 4 de venda. Era um Fab 4 de venda bacana. Por quê? Porque ele não estava tão afastado da MM200. Então a MM200 atua como uma boa resistência, né, ao preço, tendendo, né, a empurrar essa movimentação mais para baixo. Só que para isso, pessoal, a gente precisa de estrutura, né? E aqui nessa região da mínima, dessa primeira barra aqui, você pode ver que entrou pressão compradora, né? Certo? Você consegue ver que entrou pressão compradora. Como que você consegue ver, Luciano, que entrou pressão compradora? Você consegue ver que entrou pressão compradora porque você não vê uma barra de ignição, né? Você não vê uma barra de impulso, você vê sobreposição de barras. Ó. O preço desceu, mas ele desceu toda vez com sobreposição de barras. Isso não é uma característica boa para quem quer aceleração de movimentação do preço. Por quê? Porque isso aqui é característica de lateralidade. Barras sobrepostas é característica de lateralidade, então ela não é boa para a gente, né? Para quem está pensando em vender. Eu vendi pelo M1, né? Foi a primeira venda que eu fiz, pensando, né, no rompimento dessa movimentação. Se tivesse tido rompimento real, né, talvez eu até adicionasse posição. Mas não foi o que ocorreu, né? Acabei fazendo parcial aqui no fundo duplo, né, nessa região aqui de fundo duplo, né, e depois acabei saindo aqui, né, porque voltou demais essa barra que me deu uma outra oportunidade de sair. Depois disso, né, o preço veio e renovou a máxima. Né? Você viu que entrou pressão compradora, opa, está entrando pressão compradora, está cheio de pavio aqui, não está rompendo a região de fundo duplo. Aí ele vem e faz nova máxima. Só que essa nova máxima, né, ela ficou, pessoal, com cerca de 800 pontos de recuo, tá? Ó, 830 pontos de pavio isso daqui, em 5 minutos, certo? Então aqui ele tenta renovar a máxima, volta e fecha aqui dentro. Quando faz isso daqui, normalmente essa movimentação ela volta para cá, só que ela não voltou de uma vez, né? Ela acabou fazendo mais uma barra de alta, né, e gerando algumas barras de baixa.
Aqui foi quando eu falei para vocês, né, que dava para aproveitar uma venda, talvez até a região de fundo aqui, só que eu estava olhando pelo 1 minuto. E no 1 minuto eu tinha um gapzinho aberto, mais ou menos aqui, que era o alvo da movimentação. Ele só fechou o gap do M5, tá vendo? Essa região de gap aqui, ó, que ficou aberta, ela foi fechada por essa mínima. Né? Em lateralidades, normalmente gaps são fechados. E aí a movimentação ganhou um momento diferente. Né? Por quê? Apesar de ser um Fab 4, para a gente estar vendendo, seguir vendendo, a gente quer que o preço renove mínimas. Então a gente precisa que o preço venha abaixo dessa região. O preço parou aqui, fez uma reversão de 2 barras, né? Aqui você tem uma 2BR, aqui você tem uma boa barra de alta, gatilho de compra, saindo das médias, renovando várias máximas, né? Demonstra interesse comprador, e aí teve boa continuidade. Como teve muita pressão vendedora aqui, pessoal, era sábio você estar pensando em realizar lucros aqui, tá? A gente não sabe até exatamente onde as movimentações vão, né? E aqui ainda não era um alinhamento perfeito, aqui ainda era contra a MM50, né? Era a primeira movimentação, né? Acima mesmo das médias. E ainda assim, né? A ideia de você ter MM50 é que muitas vezes o preço lateraliza aqui ao meio. Então, quando você tem o preço entre a 20 e a 50, muitas vezes a gente ainda enfrenta algum tipo de lateralidade. Isso é interessante também você tomar nota, né? E aí depois, né, ele vai fazer mais uma correção. Ponto interessante, né? Ó, das correções, né? Aqui você teve uma correção abaixo do 61.8. Em canais amplos, né, você tem correções profundas, elas costumam vir abaixo da média móvel de 20. Canais estreitos não, né? Normalmente ele nem chega na média móvel de 20. Aqui na outra pernada, que teve praticamente o mesmo tamanho que a pernada anterior, ó, aquela ideia, né, de movimento medido, tá? Ó, mais ou menos o mesmo tamanho dessa perna aqui, ó, que essa perna anterior, ela teve praticamente o mesmo tamanho dessa outra movimentação. Depois ele tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então é interessante também você dar uma estudada nessa ideia de movimento medido para você pensar também em possibilidades de alvo. Mas novo topo, pessoal, depois que você vê uma correção de 800 pontos, é interessante você estar realizando lucro, tá? Beleza? Depois a outra movimentação, né, que é essa, aí o preço veio, né, e corrigiu até o 61.8, né? Aí de novo, né, já dentro de uma estrutura de alta, certo? Você já está vendo que você tem uma nova máxima, uma mínima mais alta. Já fez nova máxima de novo. O que você espera, né, quando você vê isso daqui? Que não caia tanto, né, que venha a falhar, né, aqui nessas regiões, 61.8, em qualquer região por aqui, mas que volte a subir, que te dê uma outra movimentação de alta. E aí ele veio e nos deu, né, uma 2BR aqui de novo, uma reversão de 2 barras, deixou o gatilho de compra, né, stop aqui embaixo, em cima de um suporte por volume, também protegido pela VWAP do dia, né, e aí sua entrada seria aqui, né, e de novo, né, realização de lucro aqui nessa região, né, que foi aquilo que a gente falou. Por que realização de lucro aqui? Porque as duas movimentações anteriores que você viram foram movimentações profundas. Aqui não foi, mas se você está vendo que a primeira foi, a segunda foi, né, a gente não vai prever que essa terceira aqui ia ser mais curta de uma vez, tá? Principalmente porque, né, as médias ainda estavam também se alinhando, então podia ter outra volta, que era uma volta que te tomaria, né, muitos pontos, né? Se ela volta até aqui, ó, seriam 930 pontos. E se você realiza lucro, né, ainda assim fez um pullback, ó, de 370 pontos. É melhor você pegar esse lucro, né? Porque você esperar voltar 370 pontos. Depois voltou a dar gatilho, saindo das médias, né? Gatilhos saindo das médias, barras não tão amplas. Esse gatilho aqui ele não é o ideal, por quê? Porque ele está contido dentro da barra anterior. Então ele pode te dar a ideia de lateralidade, né? Gatilhos melhores são quando eles fecham, né? Rompendo a máxima do seu candle anterior, porque você vê um pouco mais de interesse comprador, tá? E aí, boa movimentação de alta. Aqui já se tornou, né, um Fab 4 dentro do intraday. E aí sai, né, um pouco daquela ideia do canal estreito, do canal amplo, né, e vira um pouco mais, né, um canal estreito até aqui, né. Depois aqui começa a ter muitas barras contrárias, né, e muda um pouco a característica. Mas depois dessa movimentação aqui, ó, dessas 4 barras, né, sequenciais de alta, você vê, ó, 2 de baixa, depois 2 de alta. Não tem mais grandes movimentações de alta, as correções de baixa, as correções passam a ser correções rasas, né? Se você pegar até mesmo a barra, né, as barras de
de impulso, você pode ver que as correções, né, estão se mantendo no máximo ali na região dos 50% dessas barras. Ó, tá? E isso deixa, né, aquela ideia de continuidade. Por quê? Porque ela não consegue reverter a barra de impulso. Né? A barra de impulso ela rompe, cria um novo pivô e ela tende a ter continuidade. Né? Quando ela volta e corrige demais, né, que é quando você começa a ver pressão contrária, né, aí sim, né, você começa a esperar que esse movimento está enfraquecendo e que ele possa, né, ter características de reversão. Só veio dar, né, pessoal, característica de reversão para a gente, né? Se você é disciplinado, você só vai vender depois de um gap de média nos 5 minutos, se você não antecipa nada, você só teve gap de média nos 5 minutos bem aqui, ó, tá? Aqui você teve o gap de média durante toda a parte da manhã. Se você só usa, por exemplo, um trail stop da 20, né, que é você seguir com a sua compra, né, enquanto não tiver fechamentos, né, completos abaixo da média móvel de 20, que seria o gap de média, e ainda assim o gap de média nesse cenário aqui ele é um setup de compra, né, pessoal, que é o AU, ele compra, né, as H1s aqui que façam essa movimentação de alta. Por quê? Porque ele espera que isso daqui ou faça nova máxima, né, que são as possibilidades da MTR, gap de média antecede a MTR, ou que ele vai fazer um topo menor, ou, né, um topo ainda menor, ou um topo maior. Né? Depois disso, né, ele apresenta nova movimentação. Aqui é o único caso, né, que ele compra e mesmo que ele comprasse, né, ou que ele, digamos que ele vendesse aqui, né, nessa L1 aqui, certo? Se subisse, né, era aquela situação que ele provavelmente, né, ia escalar para poder ou sair no 0 a 0, mas aí é algo mais profissional isso daqui. E não é algo que eu faço, tá, pessoal? Eu já tentei fazer isso no começo, né, mas na época eu não tinha experiência, depois acabei não achando necessário, né, ficar utilizando isso. Aqui no finalzinho do dia, né, teve uma movimentação aqui, bem aqui apareceu um gatilho, tá? Esse gatilho era um gatilho por gap, né, que ele deixa aquela ideia de espaço. Então, quando essa barra aqui, ela chegou bem aqui, deu um gatilho de venda, bem aqui. Eu fiz essa venda aqui só para fazer uma ilustração, né, e para pensar, né, só num scalp. Né, pagou um scalpzinho de 250 pontos até o fundo duplo. Né? Por quê? Porque ainda é uma estrutura de alta. Então a gente não fica buscando, né, tentar encontrar uma reversão absurda, né, depois de toda essa pressão. Geralmente a gente tem que ver uma boa pressão anterior. Já pensando nisso daqui, a gente teve agora um gap de média, né, tivemos um gap de média, que é a região de resistência por volume, o preço travou antes, está aqui o nosso pivô, né, está aqui um topo mais baixo, só que aqui ficou dentro, né, dessa movimentação, mas a gente teve um gap de média, gap de média ele pode anteceder o quê? A MTR, então a gente, mesmo pensando na continuidade dessa movimentação, se não tiver nenhuma notícia muito diferente, pensando na ideia só de continuidade da leitura do preço, amanhã a gente poderia ter uma movimentaçãozinha de baixa. Depois de toda essa movimentação de alta, se o preço abre aqui, né, no Fab 4 de venda e mantém uma estrutura de baixa, seria uma leitura bem interessante já. Tá? Beleza? Então, vamos ao dólar para a gente bater um papo aqui. O dólar, pessoal, ele também não rompeu ainda esse canal. Né? E hoje ele fez uma movimentação bem interessante. Ele fez um micro, aquilo que a gente conversou. E a gente vai ver como é que fica isso daqui em time frames menores. Né? Porque isso daqui é um micro, aqui temos uma wedge, né? Temos aqui 3 puxadas, né? 3 movimentações de baixa, inclusive bem lineares, né? Com um desenho bem característico. Depois o preço veio, né, e testou exatamente, parece, né, exatamente a mesma mínima. Em time frame menor ali a gente vai dar uma olhadinha se está exatamente na mesma mínima ou não. Mas isso aqui é um micro topo duplo, micro fundo duplo, né, é uma movimentação, né, bem próxima. Né, então quando ela é bem próxima a gente chama ela de micro, né, fundo duplo. Tá? Então você tem aqui um micro fundo duplo após uma wedge. Né, é uma movimentação de força interessante. Essa barra aqui ela fez um L1, né, eu mandei lá na sala, e que isso daqui é uma movimentação interessante, porque se a gente está pensando em lateralidade, quando a gente tem L1, muitas vezes a gente faz aqui, ó, uma reversão abrupta, né, uma movimentação exagerada. Tá? Então amanhã a gente pode enfrentar algum tipo de movimentação de alta, mesmo apesar de toda essa baixa.
pensando na ideia de lateralidade, né? Pensando que a gente está abaixo nessa lateralidade maior aqui, tá? Pensando aqui, ó, aqui já entrou pressão compradora, né? Aqui nesse fundo, tá? Certa vez, e aqui ele vinha entrando, né, pressão compradora nessas mínimas aqui também. Tá? Então pode de novo entrar pressão compradora, né, e vir essas barras aqui de alta, né, maciças às vezes. Tá? Então a gente fica atento. Por quê? Porque você já teve histórico dessa movimentação. Então quando você tem histórico de uma movimentação, você pode ter ela novamente, beleza? Então a gente dá uma olhada agora aqui no M60. Aqui no M60 a gente tem duas, né? Dupla wedge, a gente tem essa daqui, né? Que a gente já veio conversando. E observando aqui, ó, parece que foi um fundo duplo idêntico mesmo, tá? Fundo duplo idêntico. Então, essa movimentação aqui no M60 também não teve um gap de média, né? Não teve nada ainda. O que torna rompimentos, né, e movimentações mais rápidas um pouco mais difíceis, né? Não que sejam impossíveis, né, mas que torna elas um pouco mais difíceis, né, de serem realizadas. O preço abriu num gap de alta, mas ó, dentro de toda uma estrutura de baixa. O preço abriu num gap de alta, né, mas aonde, né, num gap de alta? Ele abriu no gap de alta, mas dentro de uma movimentação de estrutura de baixa, né? Gap de alta abriu aqui, tá? O preço abriu aqui, ó. Abriu nos 5 minutos em um Fab 4 de compra, deu uma compra legal, né? Aqui ele enfrentou um topo duplo, aqui era o primeiro nível de correção, né, de retração dessa movimentação, 38.2, tá? Tinha a possibilidade também dele fechar esse gap aqui, mas não veio, né? Faltou ali um pouco de força, né? Esse gapzinho aqui também está bem nessa região aqui de troca de polaridade, né? E está bem próximo da região dos 50% dessa perna, né? Que geralmente é a região de pressão também, né? Aí você fica ligado, por exemplo, se o preço chegar até essa região. Nisso daqui você também pode ver, né, que formaria também uma wedge, né? Então, sempre está ligando, né? Viu 2 pontos, né? Liga ele, né? Porque você pode formar um canal ali, às vezes o preço trabalha naquele canal o dia inteiro, né? Como hoje o índice acabou fazendo, tá? Então, aqui, né, pensando nessa movimentação, ele abre contra, né, a tendência aqui, pelo que você está vendo, né, o que estava mais fácil acontecer, o preço subir ou o preço descer? Descer, né, pessoal? Subir, ele precisa romper essas médias, tá? Precisa romper a 20, precisa romper a 50, a 9 está aqui embaixo. Isso aqui não é o cenário de uma subida assim, sabe? Reta. Não é esse o cenário. Esse é o cenário que está mais fácil descer, né? O preço está abaixo de todas as médias, né? Aí ele abre aqui em cima. Abrindo nessa movimentação aqui, né? Isso aqui é um setup de venda, né? É sempre interessante vocês lembrarem, né, desses setups. Por quê? Porque aí você teve, né, uma movimentação, uma segunda movimentação, uma terceira movimentação. Beleza, estou vendo uma wedge. Mas o preço está vindo testar a média móvel de 20 pela primeira vez. Quando o preço vem testar a média móvel de 20 pela primeira vez, normalmente, né, ele acaba nos dando um setup de venda, né, que é um M2S. Tá? Uma movimentação de duas pernas de retorno a MM20. E isso ele encontra força, né, e gera uma movimentação de baixa. Tá? E aí você teve um gatilhozinho de venda aqui, né, nessa movimentação chegou a pagar aqui 47 pontos. Tá? Depois deixou outro gatilho de venda, mas ficou dentro da lateralidade. Por que essa outra venda não deu certo, né, pessoal? Porque você, antes disso, né, você teve agora uma outra estrutura. Né? A gente tinha tido a wedge, dupla wedge, e aqui você teve um fundo duplo exato. Né? Ou seja, nessa região aqui entra a pressão compradora. Tem defesa. Né? Teve defesa na primeira vez aqui, ó, que gerou esse mega ponto de inflexão, né, com essa abertura, e depois o preço voltou para essa movimentação aqui, ó, lá para testar a mesma região. Então ele pode amanhã dar essa nova movimentação, essa nova inflexão aqui de alta, né? Ou abrindo no gap de alta, ou mesmo abrindo no gap de baixa e mantendo uma estrutura de alta, tá? Então você sempre está prezando, né, por essas movimentações. O que mais, né, que você consegue observar de detalhe aqui, pessoal? Aqui você tem uma renovação de máxima, certo? E aqui você não tem uma renovação de mínima, aqui é um fundo duplo exato. Então essa estrutura aqui ela é mais altista ou mais baixista, apesar das médias? Ela é mais altista, né? Ela renova a máxima, não renova a mínima, então a gente pode ter
alguma movimentação mais bacana de alta amanhã ali, se a gente tiver uma estrutura para isso, tá, pessoal? Aí a gente pega os gatilhos a favor da estrutura, tá? Aí nos 5 minutos, né, abriu num Fab 4 de compra, né, como a gente conversou cedo, tinha, né, uma possibilidade de wedge, né, que era do dia anterior. Deixa eu refazer ela aqui. Era desse fundo aqui, lembram? Deixa eu... Aqui, ó. Aqui, né? Normalmente a 200, né, quando ela está entrecortando a região do gap, ela serve como um bom suporte, né, para essa movimentação. Essa é a ideia, né, que a gente conversou sobre aquele vídeo do Fab 4. Né? Esse aqui é o padrão que o Oliver mais gosta. Só que, se você tira o zoom, né, você vê que essa movimentação está em uma forte movimentação de baixa. Né? Você vê que isso daqui é uma forte movimentação de baixa. Né? Ela não tá, né, ela não tem só uma congestão aqui anterior para ela romper espaço livre para subir. Né? Não é como se ela tivesse, por exemplo, conseguido fazer uma nova movimentação de alta e esse Fab 4 abrir bem aqui. Ó. Aí depois tem um espaço vazio para ela subir. Não, aqui ela tem vários pivôs que vão dar trabalho. Né? Aqui, ó. Olha esse ponto de parada aqui. Né? Esse ponto de parada aqui, ó, ele conflui com esse outro ponto aqui. Né? E aí foi aquela ideia, né, até do topo duplo, né, que a gente viu, que também acabou servindo, né, como ponto de parada para o preço. Além desse ponto de parada, né, pessoal, aqui teve essa movimentação, deu um gatilho de compra, foi uma compra interessante, pagou bastante, né, foi uma boa movimentação, né, chegou a pagar quase 40 pontos, né, essa movimentação aqui. Até o topo duplo aqui, ó, pagou cerca de 25 pontos. Pelo M1 deu entrada um pouquinho mais cedo, né. E aqui, na verdade, eu nem sei se foi notícia, tá? Porque não é bem uma preocupação minha. Mas eu sempre estou olhando a estrutura, né? Então, se eu quero comprar, eu preciso que o preço não esteja, né, renovando mínima. E aí ele acabou, né, renovando essa daqui, ó. Que lá na estrutura do 1 minuto, né, quando ele faz isso daqui, eu já não estou mais tão interessado em comprar, porque aí eu já não espero que ele renove máximo, né? Espero que ele até faça um pivôzinho aqui e me dê um sinal de venda para eu poder vender, né, aqui depois, mas essa movimentação veio de uma vez, né? Aí na sala eu falei, né, uma movimentação muito forte, geralmente ela leva a mais movimentação de baixa. Deixou o gatilho de venda, ó, a barra seguinte em 5 minutos pagou 40 pontos. Foi praticamente a melhor movimentação do dia, né? Nem dava para pegar toda essa movimentação, né? Você lucra muito rápido, né? Às vezes você acaba querendo sair. Aqui já tinha fechado o gap, né? Já tinha tido toda uma boa movimentação. E aí, quando você tem uma boa movimentação de pressão, ó, isso aqui é ou não é uma boa movimentação de pressão, pessoal? São 100 pontos em 20 minutos. É uma forte pressão vendedora. Quando você tem forte pressão vendedora e você vê o preço voltar a subir, né, a primeira coisa que você faz é traçar a retração. Para quê? Para observar até onde esse preço está voltando. Se ele volta só até os 50%, nessa região, né, 50% é uma região, se ele volta até os 50% e volta a cair, pô, venda bacana. Né, você vendeu aqui, mas aqui não desenvolveu tanto. Né, essa movimentação volta, né, e aí ela faz um topo duplo, só que ela faz um topo duplo levemente mais baixo. O que faltou para essa estrutura? Né? Você tem que se perguntar. O que faltou para o preço, né, fazer um topo duplo mais alto? Porque se ele faz um topo duplo mais alto, as coisas mudam, né? Porque aí você tem fundo, fundo mais alto, topo mais alto. Pronto, se cai eu vou querer comprar. Né? Aí a gente pega um gatilho de compra e vai, né, buscar o topo lá do dia. Mas não. Né, essa movimentação aqui, ó, de maneira detalhada, né, ela não renova máxima. Tá? Então você tem que dar atenção aos detalhes. Aí ele te deu nova venda, né, com um espaço bem interessante até a mínima anterior, né, porque aí agora você tinha, né, um risco de stop, né, menor do que o espaço de ganho. Né, e a barra seguinte, né, já veio lá fazer nova mínima. Opa, fez nova mínima, não fez nova máxima, cara, você entrou numa estrutura de baixa agora. Então sobe para cair mais. Sobe para cair mais. Né. Aqui formou uma wedge, né, uma wedgezinha parabólica até. Você ligar aqui, ó. Tá? Essa puxada com essa puxada, né? O preço veio, né? Aqui formou um wedge parabólico. E aí depois, né? Só essa lateralidade, né? Não teve mais movimentação, né, interessante após isso daqui. Aqui tivemos o oposto, né? Lá daquilo que a gente acabou de conversar lá do índice, né, pessoal? Aqui, ó, você tem um gap de média.
duas barras sem que as mínimas dessas barras toquem a média móvel de 20. Precisa de duas barras, essa é a teoria. Aqui ó, é a mínima do dia, certo? Depois ele faz uma mínima mais alta, depois outra mínima mais alta. Essa vem pouco abaixo dessa mínima anterior, né? E aqui, né, ela acaba... Opa, acho que eu vou ter que trocar aqui a ferramenta. Aqui ela acaba, né, fazendo ó, exatamente uma igual, né? Um fundo duplo igual. Fundo duplo igual é legal, é interessante para você pensar em compra, né? Porque você consegue observar que nesse exato ponto aqui ó, tem entrado pressão compradora de maneira cirúrgica, né? Acontece pouco, né? Não é muito comum. Tá? Topos duplos, né? Aqui é um topo duplo, ó, em figura de baixo, né? Só que em cima de uma região, né, de suporte por volume aqui, né? Uma 2BR, a reversão de duas barras em cima da região de volume. E amanhã, né, fica agora a ideia, né, dos gaps de média surtirem o efeito para amanhã, já que essa movimentação veio bem tardia, né? Então aqui eu tenho gap de média é um setup de venda, né? Falei isso daqui para vocês, né, quando a gente viu a ideia do gap de média, tá? O que o AL faz, né? No gap de média, como eu falei, ele vende na primeira L1, né, na primeira oportunidade que ele vê o gap de média, ele vai vender, tá? A ideia dele é que essa movimentação ainda vai ter um último suspiro dos vendidos. Esse último suspiro dos vendidos ele pode ser com um fundo duplo idêntico, com um fundo duplo mais baixo, né, que seria aí um low, ou um fundo duplo mais alto, né, essa movimentação pode se tornar uma MTR, beleza? Então fica, né, a possibilidade para amanhã, por exemplo, abrir aqui num Fab 4 de compra. Só que é a mesma ideia, né, pessoal? Mesmo abrindo no Fab 4 de compra, precisa de uma estrutura de alta. Por quê? Porque não tem caminho livre, né, essa movimentação. Por quê? Porque tem esses pivôs aqui, esses dois que pararam, tem a máxima do dia, né, da movimentação. Então, já tem alguns empecilhos aqui no meio do caminho, né, para o preço romper. Mais um pouco sobre Fibo, né? Aqui você teve um pivô, certo? Esse pivôzinho aqui, ó, quase que um cup handle, né? Se você gosta, né, de traçar fibras, se você começa a fazer isso, né, você vai ver que ele deu o segundo alvo dessa movimentação. Esse é o alvo com o qual trabalha, né, que é o movimento projetado. Então ele trabalharia esse movimento projetado, né, ele não usa os demais níveis. Então aqui seria o alvo, né, para a operação dele, certo? É o movimento duplicado, esse movimento inicial aqui duplicado. Depois disso, né, o preço rompe esse pivô aqui, mas para baixo depois, tá? Ele faz esse rompimento aqui, né? Certo? Aí ele rompe, ó, aqui deu, né, os 50%, né? E depois aqui, né, ele quase que cirurgicamente, né, deu essa movimentação aqui, ó, que além do fundo duplo, né, era o terceiro alvo, tá, desse pivô aqui rompido, certo? Então se você começa, né, a trabalhar a ideia de pivôs rompido e alvo, né, você começa a guardar algumas regiões, por exemplo, como essa aqui. Então depois disso daqui, você não está mais comprando, né, não está mais vendendo, né, porque a gente já conversou sobre isso também lá na sala. Né? Depois do terceiro alvo, a gente dá uma parada ali na movimentação. A não sei que você veja romper de novo um pivô e com uma boa barra ainda. Né? Beleza, pessoal? Então, aproveitei o vídeo de hoje, né, para esclarecer algumas dúvidas lá. Se gostou, né, do material, curta, compartilha, se te ajuda de alguma maneira, assim você retribui, beleza? Então, até amanhã, um abraço e boa noite.